Bom, a revisão da atividade 3, que fala sobre funções, a gente vai construir o gráfico das funções f de x, sendo no caso x ao quadrado. Vou fazer aqui o exemplo f de x mais 2, onde a gente adiciona duas unidades no domínio da função. X menos 2, ou seja, aqui no argumento, quando a gente subtrai duas unidades no domínio da função. E quando é fora do argumento, a gente diz que estamos somando ou subtraindo unidades na imagem da função. Certo? Como que a gente vai fazer para comparar esses gráficos? A gente tem que construir cada um dos gráficos. De f de x menos 2, f de x mais 2, f de x mais 2 e f de x menos 2, certo? A maneira mais rápida de construir um gráfico é fazer uma tabela com valores notáveis da função em questão, certo? A função que a gente está trabalhando tanto no exemplo quanto aqui é a função f de x igual a x ao quadrado, certo? Essa função é uma parábola, mas o que é uma parábola? A parábola é uma curva aproximadamente assim, ó, com cavidade, certo? Como se fosse um U, um V. O que a gente vai fazer? A gente vai construir essa parábola a partir dos pontos que a gente vai calcular aqui. Então vejam lá, se eu tenho os valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por que eu escolho esses valores? Porque são valores notáveis, fáceis de calcular para a função que a gente tem, x ao quadrado. Porque a gente sabe quanto é menos 2 ao quadrado, quanto é menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, certo? A gente poderia usar outros pontos? Poderia usar meio, menos 1, menos 1,5, menos 1,4, só que aí dariam valores mais quebrados. Como a gente só quer saber o comportamento do gráfico, 5 pontos aqui já são suficientes, como a gente vai ver, certo? Então basta ir substituindo os valores. Vamos começar com f de x, certo? A gente sabe quanto é menos 2 ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2, ou seja, 4. Certo? Então na tabela aqui a gente preenche na correspondente com o valor 4. A gente sabe quanto é menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, certo? Então a gente preenche na tabela com o valor correspondente, 1. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. E 1 e 2, 1 ao quadrado é 1, certo? 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 dá 4. Então a gente preenche com esses valores aqui na tabela, certo? O que esses valores estão dizendo para a gente? Eles estão dizendo que ao valor x, que é a reta horizontal aqui do gráfico, igual a menos 2, corresponde ao valor da função, que é essa reta vertical, 4. Certo? Então vamos marcar esses pontos lá no gráfico. Para quem não lembra, como que a gente marca os pontos? A gente vem aqui, procura o menos 2. Cada quadradinho desse aqui é uma unidade. Certo? Veja que a gente tem uma malha aqui. Um quadradinho, dois quadrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para cima também. Cada um desses, a linhazinha que acaba o quadrado, é uma unidade. Certo? Então, menos 2 unidades, a gente vem aqui para a esquerda do gráfico. Menos uma, menos duas. Então, a gente vai marcar nessa linha aqui, ó, que é o correspondente a menos 2. Então, a gente marcou menos 2. E o 4, como a gente marca o valor de y? A gente marcou o valor de x, certo? No eixo vertical, no horizontal. Agora vamos marcar no vertical o valor de 4. A gente procura 4 unidades no eixo vertical. Então, vamos lá. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. E a gente faz a mesma coisa. Traça uma reta até ela cruzar a outra reta correspondente. Esse cruzamento das duas retas é o ponto que a gente vai marcar. Então aqui é o ponto correspondente a menos 2 e 4. Certo? O que a gente vai fazer? Marcar os pontos correspondentes a menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4. Certo? Então basta a gente fazer isso. Então vamos marcar esses pontos correspondentes.
tirar aqui as retas. E a gente marca os pontos. O ponto menos 2 e 4, como a gente colocou, menos 2 unidades em x e y 2 unidades. Esse ponto aqui. Vou fazer uma linha mais grossa para ficar mais claro. Menos 2 e 4. Certo? O ponto menos 1 e 1, menos 1 unidade, à esquerda aqui, e corresponde a 1. Então é esse ponto aqui que eu vou marcar. Certo? 0 e 0, esse ponto aqui que está exatamente no cruzamento das linhas. Depois o ponto 1 e 1, ponto 2 e 4, 2 unidades e 4. Veja que ele dá, é basicamente simétrico, certo? Teoricamente, como a gente vai marcar o gráfico? A gente pode falar, vou marcar linhas retas entre esses pontos aqui. Então, eu poderia vir nesse ponto aqui e marcar uma linha reta até aqui. Desse ponto, marcar uma linha reta até aqui, desse uma linha reta até aqui e desse uma linha reta até aqui. Então, esse é um esboço da parábola, certo? Então, ela é uma parábola com concavidade voltada para cima. O que significa isso? Significa que ela é em formato de U, certo? E o vértice da parábola, que é esse ponto mais baixo, coincide com o ponto 0 e 0, certo? Vamos marcar agora os outros gráficos, ver o que acontece. Se a função é x mais 2, agora a expressão a gente conhece f de x, então a gente basta onde tem x substituir x mais 2. Então agora a gente não vai estar trabalhando com a expressão f de x mais 2. Então a gente vai ter, ao invés de x ao quadrado, vai ter x mais 2 ao quadrado, certo? Então, como que a gente vai proceder para fazer a determinação dos pontos do gráfico? Antes a gente tinha x ao quadrado, agora a gente tem que pegar o valor de x, que foi dado aqui na tabela, somar duas unidades e elevar ao quadrado, certo? Então vamos fazer isso. Para o primeiro ponto eu vou escrever, depois os outros a gente vai fazendo direto, certo? Então eu vou ter aqui f de x mais 2 ao quadrado. Se x é igual a 1, perdão, x igual a, no primeiro ponto que é x igual a menos 2, a gente vai ter x mais 2. Então a gente vai ter menos 2 mais 2 ao quadrado, certo? Menos 2 mais 2 ao quadrado, menos 2 mais 2 é 0. Então dá 0 ao quadrado, que é 0. Então lá no primeiro ponto, correspondente ao valor de x igual a menos 2 na tabela, ao invés de ser 4, como no exemplo anterior, agora vai ser 0. Por quê? Porque foi subtraído duas unidades antes de levar ao quadrado. Então agora a gente vai ter, perdão, foi somado duas unidades antes de levar ao quadrado. Então agora a gente vai ter 0, certo? Bom, os demais pontos. Eu vou ter agora x mais 2. Se x é menos 1, vai ser menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 elevado ao quadrado dá menos 1 ao quadrado, certo? Ao invés de menos 2 aqui, menos 1 mais 2. Vai dar mais 1 ao quadrado, que é 1. Então aqui na tabela a gente vai ter 1, certo? 0. Quando a gente for pegar o valor x igual a 0, a gente vai ter 0 mais 2, que dá 2 ao quadrado. Então 4. Certo? Agora, x igual a 1, vai dar 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Certo? E 2 vai dar 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Certo? Então, com esses valores de x que a gente escolheu para fazer a tabela, ela já pega só o lado direito dessa nova parábola. Eu vou marcar aqui com vermelho no gráfico, certo? O primeiro ponto, onde é x igual a menos 2, o valor de f de x mais 2 vai dar 0. Então, esse ponto aqui. Em vermelho aqui no gráfico, certo?
Onde a gente tem x igual a menos 1, o valor correspondente vai ser 1. Coincide aqui com o valor que a gente tinha no gráfico anterior. Depois a gente vai ter em 0, o valor vai ser 4. E depois para 1 a gente vai ter 16, vai ter 9. Então para 1 a gente vai ter 5, 6, 7, 8, 9. E para 4 vai ter 16. Para 2 vai ter 16. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lá no final do... Certo? Então a gente pode fazer o mesmo procedimento. Para marcar o gráfico, agora a gente pode fazer a ligação dos pontos. Certo? Vou ligar aqui. Liguei o primeiro. Liguei o segundo. Liguei o terceiro. E vamos ligar o quarto também. Então esse é o esboço da nossa parábola, certo? Se vocês fizerem, se a gente pegasse valores menores do que menos 2, vocês vão perceber que, como é uma parábola, a gente obteria outros, o ramo esquerdo da parábola. Então a gente obteria também esses pontos aqui. Certo? E valores até 16 novamente. Então o que eu vou fazer? Para fazer a comparação, vamos pegar só os valores que já foram calculados nas anteriores. Certo? Pode ignorar esse aqui. Pode ignorar esse aqui. Veja então qual que foi o efeito de somar duas unidades no domínio da função. O efeito foi, em relação ao gráfico branco aqui, é como se ele tivesse andado duas unidades para a esquerda, certo? Então o efeito é como se ele tivesse andado duas unidades para a esquerda. O que vocês fazem então? Completem essa tabela agora para x menos 2, certo? E vejam que o efeito de diminuir duas unidades no domínio é de andar com o gráfico para a direita, certo? Por agora eu vou fazer o que acontece quando a gente trabalha agora na imagem. O que acontece quando a gente soma duas unidades na imagem da função. E depois, de novo, vocês podem repetir para a subtração, completando a tabela, certo? Então, se a gente tinha o gráfico anterior de x ao quadrado, agora a gente vou estar trabalhando aqui no x mais 2 ao quadrado. Então a gente vai pegar f de x mais 2 ao quadrado. F de x, que na verdade é x ao quadrado, né? Mais duas unidades. Esse aqui é mais rápido de fazer, por quê? Porque a gente já calculou esses valores de f de x. Olha aqui, ó, 4, 1, 0, 1 e 4. Então o que vai acontecer? A gente apenas vai somar esses valores de duas unidades. Então o que vai ter aqui nessa coluna de f de x mais 2? A gente vai ter 4, quando x é menos 2, f de x é 4. Portanto, f de x mais duas unidades é 4 mais 2, 6. Certo? Para o valor f de x igual a menos 1, x igual a menos 1, f de x é 1. Então, f de x mais duas unidades vai ser 1 mais 2, que é 3. Certo? Agora, para x igual a 0, f de x é 0. 0 mais 2 é 2. Para x igual a 1, f de x é igual a 1. 1 mais 2 é 3. E, de novo, 4 mais 2 é 6. Então, esses são os valores que a gente vai jogar no gráfico. Vou jogar na cor verde. Certo? Vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto agora. Onde x é menos 2, essa nova função aqui, f de x mais duas unidades, é 6. Então, em menos 2, eu vou traçar, na verdade, 6 unidades. 4, 5, 6, aqui. Certo? Pontinho verde. Quando x é menos 1, f de x mais 2 é 3. Então, em menos 1, eu vou traçar 3 unidades. Menos 1 está aqui,
1, 2, 3. Esse pontinho aqui, certo? Agora, quando x é igual a zero, f de x é igual a mais 2. Está aqui. Certo? E os outros dois pontos correspondentes, x igual a 1, f de x vai dar 3, e x igual a 2, f de x vai dar 6. Então, vamos traçar o gráfico como? Da mesma forma que anteriormente. Vamos ligar esses pontos, certo? Vou ligar esse ponto aqui primeiro. Agora esse. Esse. E esse último. Então, veja o que aconteceu. Ao comparar, após fazer o gráfico de f de x mais 2, a gente pode comparar com o gráfico de f de x. E a gente vê que ele é correspondente ao mesmo gráfico subindo 2 unidades no eixo vertical. Certo? Então, esses dois exemplos aqui já dão mais ou menos a ideia de qual é o efeito ao somar ou subtrair unidades nos gráficos quando a gente trabalha no domínio ou quando a gente trabalha na imagem. Ao somar duas unidades no domínio, o gráfico final corresponde ao gráfico de x deslocar de duas unidades para a esquerda. Vocês vão ver que ao subtrair, ele vai deslocar para a direita. E quando eu trabalho na imagem, somar duas unidades corresponde a elevar o gráfico de duas unidades, andar na vertical. E subtrair, vocês vão ver, completando a tabela aqui, que corresponde a descer por duas unidades. Ou seja, por que a gente tem que entender isso? Porque fica mais prático, ao invés de toda vez ter que fazer a tabela de um gráfico, ao conhecer a função básica, x ao quadrado, a gente consegue gerar o gráfico de qualquer outra função que possa ser representada como uma soma ou subtração na imagem ou no domínio, certo? Além da outra letra, que é multiplicar a função, certo? No domínio e na imagem. Então, eu quero que vocês vejam também qual é o efeito de fazer isso. Fazendo a tabela, certo? Então, esse é o resumo da atividade 6, certo? Completei a tabela para verificar realmente como que se faz o restante, né, das propriedades de um gráfico de função. E bom estudo!